Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Esse Evangelho foi a terceira vez que Jesus apareceu para os discípulos. E nesse aqui, ele quis ter um encontro mais, vamos dizer assim, especial com um discípulo, que foi Pedro. Se você for ler além do versículo 14, depois você vai ver que o diálogo que Jesus teve com Pedro. Nesse evangelho aqui de hoje, eu penso que o coração de Pedro deve que estava muito pesaroso, muito angustiado, porque foi depois dele ter negado Jesus as 3 vezes, né? Então, penso que o coração dele estava muito angustiado. E Cristo sabia e Cristo precisava, Jesus precisava curar esse coração. Então, Jesus armou, né? Jesus providenciou todo esse cenário para que ele curasse o coração de Pedro. Então, Pedro aqui, ele estava, né, com seu coração entristecido e ele falou assim, eu vou pescar. E muitas vezes na nossa vida é assim, né? Quando a gente passa por algum problema, passa por alguma dificuldade, logo a gente quer voltar à nossa vida velha, à nossa vida antiga. E Pedro, ele quis, né, voltar à sua vida antiga e falou, vou pescar. E os outros discípulos falaram, né, nós vamos com você. E ali eles foram pescar, pegaram um barco, foram pescar, só que eles não pescaram nada, né? E aí Jesus, né, estava lá, um pezinho na margem, né, do mar, só observando, né? E ali ele gritou e falou com eles assim, joguem a rede à direita. E aí eles jogaram a rede à direita e eles tiveram uma pesca frutuosa. E ali o Evangelho vai falar, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E aqui nós temos um significado muito grande, porque aqui fala que é o discípulo que Jesus amava, mas não é que Jesus ama mais um do que os outros, mas esse foi o discípulo que mais amou Jesus. Então nós conseguimos entender que quanto mais nós amamos, quanto mais nós somos íntimos de Deus, mais íntimos de Cristo, mais nós conhecemos os sinais dele com mais facilidade. Então ele rapidamente, né, percebeu, é Jesus. E ele falou com Pedro, e Pedro, né, com todo o seu arrependimento, com toda a sua sede de encontrar Jesus novamente, ele vestiu as suas roupas, se atirou ao mar e foi, né, nadando em direção a Jesus. Chegou lá, Pedro se deparou com uma cena, né? Tinha os peixes, a brasa e os pães. Olha a delicadeza de Jesus, né? Foi diante de uma fogueira que Pedro negou ele e diante de uma fogueira que Jesus quer curar o coração de Pedro. Olha que delicadeza, né? Que carinho de Jesus. Retomar aquela cena para curar o coração dele. Jesus, ele faz isso conosco. Às vezes ele nos leva ao nosso passado para poder curar aquilo que ainda está nos machucando. E ali Pedro, né, tem essa experiência. Jesus fala com ele assim, traz os peixes que vocês apanharam. Aí Pedro vai lá no barco e traz, né, aqui vai falar, Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. No começo do evangelho vai dizer que os discípulos não conseguiram trazer a rede para dentro do barco de tanto peixe que tinha. E aqui no finalzinho já fala que Pedro trouxe a rede meio que sozinho, né? Olha, às vezes parece até contraditório, mas não é. Aqui é para nos mostrar que com Cristo nós somos mais fortes. Pedro antes ele estava muito parado, só no seu ressentimento, só no seu erro. Mas aqui Pedro ele reconhece, Jesus está comigo, Jesus está na minha vida. E ali ele se torna um homem muito mais forte. E um simbolismo maravilhoso é que Pedro foi o nosso primeiro Papa, né? E aqui é como se nós todos, nós igreja, nós cristãos, estivéssemos dentro daquela rede. E Pedro puxando nós para perto de Cristo. Jesus sabia que para curar
Jesus sabia que curando o coração de Pedro, ele ia curar o nosso coração. Curar o coração, começar a curar o coração da igreja. E ali ele teve esse momento grandioso, né? E a mensagem, assim, final desse evangelho é da obediência. Os discípulos foram obedientes e tiveram a pesca milagrosa. Cristo, ele foi obediente até a sua morte de cruz e conquistou para nós a salvação. Agora cabe a nós, né, lutarmos para conquistar o céu. Agora cabe a nós lutarmos para conquistar aquilo que Cristo conquistou por nós. A ressurreição é como se selasse em nós definitivamente a vocação e a missão. Então que Cristo nos ajude, que Cristo cele em nosso coração principalmente a vocação à santidade. Que Ele nos abençoe a entrar nessa para conquistarmos o céu. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.